Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 9 de março do ano da graça de 2021 e hoje, como já tem acontecido agora mais regularmente, o dia nasceu com um sol muito bonito, ainda frio, é verdade, mas com a beleza destes dias que nos anunciam a primavera e que naturalmente também são de consolo para o nosso coração, porque gostamos muito de desfrutar deste tempo. Amados, voltando a nossa atenção e o nosso coração para a palavra e particularmente considerando e lembrando esta caminhada que estamos a começar no profeta Miqueias, com o profeta Miqueias. Quando me aproximo destes textos, há sempre um sentimento que vem ao meu coração, e quando digo estes textos, particularmente os que estão mais localizados nesta área da nossa Bíblia, os profetas, e particularmente este grupo de profetas menores, chamados profetas menores, no sentido em que, de uma forma generalizada, o trabalho e a missão que Deus deu a estes profetas foi de denunciar o pecado do povo de Israel. E, obviamente, sempre com uma palavra de esperança, nunca deixou de o fazer, mas o foco desta mensagem foi o denunciar o pecado, chamar ao arrependimento. E, amados, vamos ver isso também de uma forma mais particular ao longo deste livro de Miqueias. Esta é uma tarefa muito difícil, amados. Nenhum de nós gosta de ser chamado a atenção pelos erros que comete. E não estou só a falar da nossa vida espiritual, naturalmente. É sempre uma experiência complicada e desagradável e indesejável. Isso também é verdade na nossa vida espiritual. E quando nós percebemos a dificuldade que, de uma forma generalizada, é verdade que em algumas experiências e alguns momentos a chamada de atenção dos profetas de Deus, através dos profetas, acolheu da parte do povo uma compreensão e uma atitude de arrependimento. A verdade também é que a história foi-se repetindo e se havia momentos de arrependimento, logo também havia momentos de afastamento e de rejeição. Agora, no caso do profeta Miqueias, vamos perceber que uma das intervenções deles, como também noutros casos, vai ser a de denunciar os falsos profetas. Profetas que diziam aquilo que o povo queria ouvir e, como tal, não cumpriam os propósitos de Deus, mais os afastavam dos propósitos de Deus. E quando Miqueias vem com esta denúncia, obviamente ele não acolhe unanimidades, não é bem recebido, esta é uma palavra dura. Isto também é verdade para nós hoje. Confesso-vos que no exercício do ministério pastoral, os momentos que trouxeram mais sofrimento ao meu coração e nos quais, inclusive, eu cheguei a perder amizades, foram momentos em que, na procura do exercício desta tarefa, exortei alguém em relação a uma situação de pecado e isso resultou numa rejeição e, como já referi em alguns casos, até em perder amizades. Porque esta é uma tarefa muito difícil. Há sempre... E notem, esta não é uma tarefa exclusiva dos pastores. Obviamente que não. Esta é uma tarefa que é atribuída à Igreja e todos nós, na nossa caminhada enquanto servos e discípulos de Jesus Cristo, temos a necessidade e a obrigação, aliás, isso é claro na palavra, o apóstolo fala nisso muitas vezes, de nos exortarmos uns aos outros, no sentido de caminharmos de acordo com os planos de Deus e isso algumas vezes implica e necessita que sejamos exortados em relação a situações de pecado.
Mas esta é uma tarefa muito complicada, para a qual me tem trazido pessoalmente grandes sofrimentos e dificuldades, e sempre me questiono no meu coração como fazê-lo e como enfrentar as consequências desta, desta intervenção no corpo de Cristo. Miqueias declara lá em capítulo 3, versículo 8, que nós já lembramos no domingo, que ele estava cheio do Espírito Santo do Senhor, e ele começou por declarar que esta era a palavra de Deus que vinha ao povo. E obviamente, sem querer esquecer que em alguns momentos nós poderemos errar fazendo estas exortações na carne e não em submissão à palavra, vieram à minha mente e ao meu coração para nosso também ânimo e fortalecimento nesta tarefa que de facto cabe a todos nós, que é uma tarefa que tem que ser feita com muito amor. Veio à minha mente as palavras do apóstolo Paulo. A relação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto foi uma relação que foi marcada exatamente pela necessidade que ele teve de exortar aquela igreja em momentos e em circunstâncias difíceis e por causa de assuntos difíceis. E na primeira carta, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. É nestas palavras e nesta experiência do apóstolo Paulo que eu procuro ânimo e também compreensão para esta tarefa, e que todos nós precisamos de compreender. Nada pode ser feito na carne, precisamos de o fazer na total dependência de Deus, mas como o apóstolo Paulo diz, com muito temor e muito tremor, porque esta é uma tarefa difícil. Contudo, não é uma tarefa isenta de sofrimento. E o que aconteceu na segunda carta, depois de tudo, leva a crer ter havido uma outra carta entre a primeira e a segunda que não consta do nosso cânon bíblico, mas como nós bem sabemos, até pela primeira carta, porque Paulo interviu em situações de pecado e exortou, isto criou grandes problemas a Paulo e tristeza. E na segunda carta, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 e no versículo 1, diz o seguinte: Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecessem o amor que vos consagro em grande medida. Tristeza. O apóstolo Paulo estava a sofrer o impacto da submissão à missão que o Senhor lhe tinha dado. E às vezes é isto que acontece connosco, amados, quando nós, nos nossos relacionamentos, precisamos, em amor, de exortar alguém ao caminho certo. Mas não podemos deixar de estar absolutamente focados na missão. E Miqueias é um exemplo disso. Miqueias vem proclamar uma situação grave de pecado no seio do seu povo, e esta, como nós vamos perceber, é uma tarefa tremendamente difícil, que, apesar da dificuldade da mensagem, ela é um ato de amor da parte de Deus.
ela é um ato de amor, porque o povo precisava de se arrepender. E quando nós o fazemos, amados, precisamos de o fazer em submissão à palavra, na dependência do Espírito e focados exclusivamente no benefício para aqueles que precisam de retomar o caminho certo, de se aproximar do Pai através da observância dos seus propósitos para a sua vida, abandonando algum ou outro aspecto realmente de pecado que possa estar a dificultar a sua vida. Precisamos nos cuidar em oração também nesta matéria, que o Senhor tenha graça e bênção sobre nós, corações moldáveis, porque pontualmente todos nós somos exortados, e isso também é difícil, é sempre muito difícil, mas precisamos de olhar como uma expressão do cuidado do Pai para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que o sol que brilha nesta manhã possa representar também o brilho e o calor do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas e que Ele possa iluminar este dia que hoje queremos viver para a sua glória. Então, um forte abraço e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.